Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao Davar e nesta oportunidade estaremos dando continuidade aos princípios hermenêuticos de interpretação bíblica. Iremos continuar com os princípios gramaticais de interpretação bíblica, na nossa aula de hermenêutica. Estamos aqui na regra número 12, diz o seguinte: interprete a palavra. Quando ele está dizendo aqui sobre a palavra, não é as escrituras, mas o próprio vocábulo, em relação ao contexto. Interprete a palavra em relação ao contexto. Interprete a palavra em relação à sua sentença e ao seu contexto. Na regra número 11, nós vimos falando sobre interpretar a palavra em relação ao seu contexto imediato. E agora nós vamos falar sobre interpretar a palavra em relação ao seu próprio contexto, ao contexto que ela se encontra, não um contexto imediato ou mais amplo, mas sim dentro daquele próprio texto citado, ok? Nós temos como exemplo aqui a palavra fé. Se nós olhássemos em um dicionário para podermos observar o que seria a palavra fé, nós poderemos ver que fé, primeiro, é confiança em Deus e em Cristo e na sua palavra, como está em Mateus 15, 28, Marcos 11, 22 a 24 e Lucas 17, 5. Também é a confiança na obra salvadora de Cristo e a aceitação dos seus benefícios, como tem Romanos 1, 16, 17. Também a doutrina revelada por Deus, Tito 1, 4, nos diz o que é fé. Mas a palavra fé, dentro do contexto em que ele se encontra quando lido, quando nós pegamos e lemos a palavra fé dentro de um versículo, dentro de uma pequena passagem, então nós devemos compreender ou interpretar essa palavra em relação ao seu contexto, para que a gente não faça uma má interpretação do seu sentido. Qual o sentido o autor quis dar à palavra fé quando ele usou em tal versículo, em tal passagem? Exemplo aqui em Gálatas capítulo 1, verso 23, que diz: agora prega a fé. Agora prega o quê? A fé que outrora procurava destruir. Em relação à palavra fé, qual o sentido dessa palavra empregada dentro desse versículo? É o mesmo sentido que o dicionário pode nos dar, que a palavra fé aqui é confiança em Deus? Eu poderia dizer, agora prega a confiança em Deus ou em Cristo na sua palavra, que outrora procurava destruir? Ou agora prega a doutrina que outrora procurava destruir? Vê que o sentido da palavra fé vem mais como doutrina, ensinamento, evangelho, não é isso? Do que a própria confiança em si, em Deus, ou um conjunto de regras. E nesse segundo exemplo ele diz: e tudo que não provém de fé é pecado, como está em Romanos, capítulo 14, verso 23. Qual o sentido dessa palavra fé dentro desse versículo? É mais uma convicção de que é isto de que Deus quer que você faça. Você tem que ter convicção. Aqui vem um sentido mais voltado para o que nós lemos no dicionário. Uma confiança na sua obra, uma confiança em Deus e em Cristo, na sua palavra. E tudo que não provém da fé, da confiança em Deus,
é pecado. Vê a importância de nós entendermos o sentido da palavra dentro do seu contexto, dentro do seu próprio contexto. Não num contexto mais amplo, como foi na lição passada, mas dentro desse próprio contexto, do próprio contexto do versículo lido daquela palavra. Ok? Outro exemplo, a palavra sangue. Nós sabemos o que significa sangue, que é o fluido que corre nas veias da maioria dos seres vivos. O fluido que foi derramado na cruz do Calvário. Mas em seu sentido, quando ele citado em um versículo, nós devemos compreender esse sentido. Exemplo, Efésios 1:7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Que sangue é esse que ele está falando? Será que nós temos a redenção no fluido, na cor vermelha que foi derramado? É aquele sangue ali que nos dá a remissão dos pecados? Ou ele está falando de algo mais amplo, falando no sentido desse sangue aqui aplicado nessa palavra? Está falando certamente aí da morte expiatória de Cristo, da obra completa de Cristo, da obra perfeita de Cristo na cruz do Calvário. E não somente da gotas de sangue ou do derramamento de sangue que foi feito ali na cruz do Calvário, que aconteceu na cruz do Calvário pelo seu sofrimento. Mas ele está falando aqui no sentido de que a obra de Cristo, no qual temos a redenção pela sua obra redentora, a remissão dos nossos pecados. Então, devemos entender o sentido em que essa palavra foi empregada dentro do seu próprio contexto, dentro desse contexto aqui. Que sentido tem esta palavra? Dá para entender que nós estamos discutindo aqui nessa regra número 12, interpretar o vocábulo em relação ao contexto. Outro exemplo, Hebreus 9:7, o sumo sacerdote não sem sangue que oferece, onde o texto completo diz assim: mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Também é uma obra, mas aqui está se falando, dentro desse próprio contexto, desse próprio versículo, está falando literalmente do fluido. Do fluido. Não sem sangue ele poderia entrar lá no lugar santíssimo para cumprir aquele serviço lá no tabernáculo. Ele tinha que fazer essa expiação com o sangue, com o fluido, tinha que derramar o sangue do animal. Aqui está falando do cerimonial, e aqui fala da obra redentora de Cristo. Então é muito importante que nós, ao lermos uma palavra, devemos procurar compreender o real sentido desta palavra dentro do seu próprio contexto. E não, como na regra anterior, ao contexto imediato, mais amplo. Podemos fazer isso também para compreender melhor o texto. Mas essa regra aqui em especial é para que você compreenda a palavra. Esta palavra irá te ajudar a compreender a passagem, o versículo citado, ou a passagem. Interprete a passagem em relação ao contexto. Interprete a passagem em harmonia com o seu contexto. Se nós temos um versículo e uma palavra em destaque ali, que nos chama a atenção, uma palavra-chave,
nós devemos procurar o sentido. Aí nós aplicamos a regra 12, perdão. E agora, toda a passagem. Então, aplicamos a regra 13, que devemos interpretar essa passagem em relação ao seu contexto. O que é o contexto? Aquilo que vem com o texto. Aquilo que vem com o texto, que faz parte do texto. Ou seja, daquele texto que nós estamos lendo. Se nós lêssemos aqui apenas o verso 7 do capítulo 9 de Hebreus, nós deveríamos então entender toda a passagem em relação ao contexto dela. Não só essa palavra, mas também todo o contexto da palavra, todo o contexto da passagem. Primeiro ponto aqui, nós devemos usar aqui 4 perguntas que irão nos ajudar a compreender quais são os motivos ou quais foram os motivos que levaram o autor a escrever aquele livro, aquela passagem. Cada livro, como nós falamos, ele não foi escrito aleatoriamente. Cada livro em especial, ele foi escrito com um propósito definido pelo autor. Então, essas 4 perguntas irão nos ajudar a gente se situar mais em relação ao propósito ou o motivo principal que levou esse autor a escrever esse livro. Porque sempre vai haver, né, uma conexão lógica entre a sessão e a seguinte, entre uma sessão e a próxima sessão, entre um versículo e outro, entre um capítulo e outro, sempre tem uma conexão lógica. Ele está, por isso que nós falamos contexto, vem de tecer, de emaranhar, como uma trama de tecido. Está sempre um emaranhado ao outro, ligado ao outro. Não tem como você deixar ele isolado, ele não faz sentido. E se fizer sentido, é um sentido, às vezes, que você pode tomar erroneamente, sem ter conhecimento do seu contexto. Por isso, quando você precisa aí encontrar o propósito global deste livro, a fim de determinar o sentido da palavra ou da passagem em particular que você está procurando aí no livro. E essas 4 perguntas irão nos ajudar a gente entender isso de uma maneira melhor. Primeira pergunta que nós podemos fazer: como a passagem se relaciona com o contexto imediato? Como é que a passagem, se lembre, na regra 12 nós falamos como interpretar a palavra, o vocábulo. E agora a passagem em si, ok? Como é que ela está relacionada com esse contexto? Quais são as ligações que ela tem? Quais são as conexões que ela tem? Como o texto que nós citamos, ou como esse texto aqui, por exemplo, 1 João capítulo 3, verso 3. Qualquer que permanece nele não vive pecando, qualquer que vive pecando não o viu nem o conheceu. Como é que nós podemos entender logo na primeira leitura esse texto? Se nós abrirmos a Bíblia, como alguns têm um costume, né? Escolhe por sorte um versículo, abre aquele versículo e lê de imediato. Se ele estiver procurando uma palavra de consolo em seu coração, certamente já vai ser espedaçado por esse versículo, sem uma compreensão do seu contexto. Sem um contexto dessa passagem aqui, será muito difícil de entender, porque ele já nos traz logo uma bomba em nossas mãos. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Se o irmão quer se livrar de um pecado, ao ler uma passagem dessa, imediatamente ele vai se decepcionar. Qualquer que vive pecando não o viu nem o conhece. Pronto. Acabou de matar o irmão. Então é necessário a gente entender como é que essa passagem está relacionada aí com o seu contexto imediato, até com o seu contexto mais amplo.
Que ligações ela tem que posso esclarecer? Como é que eu posso ler então todo o capítulo 3? É o que eu devo fazer para saber o meu contexto imediato, que fala do contexto anterior e posterior, é o contexto imediato, para que eu possa entender esse versículo. Principalmente quando ele vai de João 6, 3 versos 6 até o verso 10. Nós temos que ler todo esse contexto, saber todas as conexões, para que eu possa então pegar esse texto isolado que eu abri aí por sorte, entre aspas, e entenda ele de uma maneira melhor, ok? Como se relaciona com o restante do livro? Como é que uma passagem dessa vai se relacionar com o restante do livro? Quais são as outras passagens que podem esclarecer esse versículo, que tem ligação direta com ele, que pode me trazer uma clareza melhor, uma compreensão melhor? Quais são as passagens, como ele se harmoniza aí com todo o livro? Como é que está essa harmonia dessa passagem em todo o livro? Nenhum texto está isolado na Bíblia. Muitos usam essa artimanha de pegar o texto isolado e dizer o que ele não disse. É uma prática comum hoje no meio evangélico. A prática dos falsos profetas. E infelizmente, os irmãos desavisados acreditam. Mas, se você está estudando conosco, imediatamente você vai buscar um texto que se relacione com aquela passagem, ou outra passagem que se relacione com ela. Isso é o contexto, para que eu possa entender, realmente será que é isso que ele está dizendo, a pessoa está dizendo, ou é isso mesmo que o texto está dizendo? Quem tem que ter razão sempre é a Escritura. Sempre a Escritura tem que ter a razão, e não a pessoa que está falando. Por isso, o pregador tem que estar sempre em harmonia com a Escritura. Falar somente o que ela fala, dizer somente o que ela diz, e nada mais. A inspiração depois, a aplicação depois, vem da parte do Espírito Santo. 3. Como se relaciona com a Bíblia como um todo? Por exemplo, há mais textos ou passagens paralelas a essa? Como eu posso fazer aí, buscar referências para esse contexto? Como é que ele está se relacionando não só com o restante do livro, mas com toda a Bíblia? Há mais passagens que eu possa buscar, há mais referências em outros livros que eu possa buscar que possa me esclarecer tal versículo? É importante. E a quarta pergunta e última: como se relaciona com a cultura e o pano de fundo histórico em que foi escrito? Nós já falamos sobre o contexto histórico. Já demos uma pincelada, vamos trabalhar isso mais lá na frente. Mas como ele se relaciona com um pano de fundo histórico, o momento em que o autor estava escrevendo tal passagem, é muito importante para que nós possamos compreender. Por exemplo, se o autor estava passando por uma perseguição, por uma luta, se ele estava num momento de prosperidade ou num momento de escassez, ou num momento assim de regozijo espiritual, ou num momento de depressão por alguma situação que ele estava passando. Isso é importante, como era um momento político, se ele estava sitiado por guerreiros, né, ao contrário do seu povo, querendo destruir o seu povo em uma certa localidade, ou se ele estava sitiando alguém, se ele estava em um momento de guerra, tudo isso é muito importante. Qual era o pano de fundo histórico?
o que ele estava fazendo, quais eram os personagens. Isso é muito importante para que você possa compreender a passagem, né? Todo esse contexto é importante. Ok? Então vamos para o exemplo que nós demos aqui no verso de 1 João, capítulo 3, verso 6. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Não vive pecando. Não vive na prática do pecado. Qualquer que vive pecando não o viu. Qualquer que vive pecando, tem o viver para o pecado, não o viu. Mas eu e você, fazendo aqui uma observação sobre o texto, vimos a Cristo, nós o tocamos, nós o enxergamos, como os apóstolos viram, como os discípulos o viram, de maneira nenhuma, mas Cristo disse que bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Olha, mais uma vez, para compreender o texto. Eu não vi, nem você viu, certamente. Mas nós somos bem-aventurados porque não podemos ver, como nos dias em que ele esteve aqui sobre a terra. Não podemos tocá-lo, nós não conseguimos ali servi-lo com um copo d'água ou qualquer outra coisa, tirando os seus sapatos. Nós não podemos fazer nada disso. Nós não podemos segurar os 12 cestos de pão para alimentar aquela multidão. Nós não atravessamos o mar em fúria com ele. Nós não vimos ele acalmar o mar. Nós não vimos ele fazer milagres surpreendentes, fazer cegos enxergarem, coxos andarem ou surdos ouvirem, mas isso de forma pessoal, mas nós somos bem-aventurados porque nós não o vimos, mas nós cremos nele. Então aquele que, quando ele diz, qualquer que vive pecando, não o viu. Eu não vi, nem você o viu. Nem o conheceu. Nós não o conhecemos pessoalmente, mas sim espiritualmente. Nós o vimos pela fé. Nós o vemos pela fé. Nós o conhecemos pela fé. Pela experiência com ele espiritual. Então, nós nos encaixamos nesses aqui que vemos, que tocamos, ao contrário dessa passagem. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Então, aquele que permanece nele a palavra não vive pecando. Nós permanecemos nele, então nós não andamos pecando. Nós não temos a prática. Nós não somos apaixonados pelo pecado. Pelo contrário, nós somos livres, libertos do pecado, do poder do pecado. Porque o pecado tem poder, não se engane. E o poder do pecado é devastador. Qualquer que vive pecando não o viu. Então, pela fé nós o vimos. E não vivemos na prática do pecado. Nem o conheceu. Pela fé nós o conhecemos, nós sentimos o seu toque, suas palavras doces, de regozijo em nossos corações, nos trazendo alegria, profundidade na palavra e assim por diante. Então dá para compreender esse texto. Agora compare, se você pegar esse texto aqui, se você ler ele imediatamente assim, ó, qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu nem o conhece. Pronto. Se eu estava procurando uma palavra de perdão, eu já não encontrei nesse texto. Estou correto? Mas quando você vem pega essa passagem e vê o seu contexto, como é que ela está relacionada com o seu contexto, como é que ela está relacionada aí com o contexto imediato, com o restante do livro, com a Bíblia inteira,
com a parte cultural, o pano de fundo histórico, aí eu vou e procuro logo uma referência com ele. 1 João 1:8 diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então, essa passagem automaticamente se encaixa perfeitamente com essa. Mas primeiro eu tenho que compreender esse texto diante dessas 4 perguntas. E para que eu compreenda esse texto de uma maneira mais ampla, eu vou e busco referências que falem sobre esse assunto. E 1 João 1:8 diz: se dissermos que não temos pecado, se dissermos que nós não pecamos, que nós também não erramos, por mais que seja um acidente, enganamos a nós mesmos. Por quê? Porque estamos na carne, estamos sujeitos, infelizmente, às ações, não só das pessoas ao nosso redor, mas das coisas do mundo. E podemos sim escorregar ali na gamela, tomar uma queda e imediatamente se levantar, mas nós não vamos ficar lá adorando, prostrados, adorando o pecado. Imediatamente vamos nos levantar e prosseguir a fé cristã. Por isso ele diz: e se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Quando é que não há verdade em nós? Se nós dissermos que não temos pecado. Muitos já disseram que se isolaram no mundo, se isolaram em montanhas, quiseram ser um tipo de um monge, ir para um monastério, se isolar para não pecar. É impossível. Por isso que o João diz, né? Se dissermos que não temos pecado. Pronto, esses daí que eu citei já estão todos enganados. Enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Por isso, na regra 13, ele nos ensina: interprete a passagem em relação ao contexto. Interprete a passagem em harmonia com o seu contexto, com o contexto que ela pertence, com todo o livro, com toda a Bíblia, a parte cultural, o contexto imediato. É importante para que você entenda a ramificação desse texto, as suas conexões e o propósito do autor também. Já lhe dá ideias aí sobre o propósito do autor ter escrito essa passagem, esse livro, por assim dizer. Ok? Que Deus os abençoe, continue abençoando cada um de vocês, não desistam do curso, continue conosco, nós iremos ministrar. Eu coloquei no meu coração colocar todo o curso. Isso aqui é só uma parte, mas nós ainda temos aí muito caminho a andar. Nós iremos colocar todo o curso no canal para vocês terem acesso. E assim que essa luta passar, essa agonia, essa politicagem passar, com a graça de Deus, que o Senhor, o domínio está nas mãos dele para acabar com essa loucura. E nós iremos voltar para a sala de aula, se assim Deus permitir, para que possamos aprofundarmos mais nesse assunto, ok? Essa é uma simples pincelada. Nós temos a possibilidade em sala de aula de nos aprofundar mais, buscar mais, debater, conhecer, ter mais tempo para fazer mais exemplos, ok? Que Deus os abençoe, se inscreva em nosso canal aí, divulgue para que outros também possam se inscrever e receber o ensinamento da palavra de Deus. Amém? Até mais.